Estamos de volta com um grande debate para te dizer que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória a 4 suspeitos de participação no esquema de fraude certificados da vacina contra a Covid-19 que teria beneficiado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Elis Barreto tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Elis, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham no grande debate. Luciana, essas decisões então beneficiaram o sargento Luiz Marcos dos Reis, integrante da ajudança de ordens da equipe então de Mauro Cid, o ex-major do Exército Ailton Gonçalves Moraes e Barros, que foi candidato a deputado estadual pelo PL no Rio de Janeiro no ano passado, em 2022, o também militar do Exército Sérgio Cordeiro, que é ex-segurança de Jair Bolsonaro, e o secretário municipal do governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecht. Esses 4, então, foram presos naquela operação de maio, que também prendeu o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e agora tiveram essa liberdade provisória concedida por Alexandre de Moraes. Na decisão, o ministro disse que o atual momento do processo da investigação não justifica a manutenção da prisão, então, desses investigados, e ele disse que, então, essa prisão poderia ser substituída de forma eficaz por medidas cautelares. Luciana, então, que medidas cautelares são essas que Moraes impôs a esses presos, agora em liberdade provisória? Uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair do país, proibido se comunicar com outros investigados ou envolvidos e o cancelamento dos passaportes. A gente lembra que a operação prendeu suspeitos por fraude em cartões de vacinação. A investigação da PF mostra que o grupo inseriu dados no Conect SUS com o objetivo ali de conseguir aquele certificado de vacinação que todo mundo que se vacinou contra a Covid-19 teve aquele certificado pelo site GovBR do governo federal. Ainda segundo o inquérito, foram forjados dados de vacinação de pelo menos 7 pessoas. Luciana, quem são elas? O ex-presidente Jair Bolsonaro, a filha dele de 12 anos, Mauro Cid, a mulher do Cid e das 3 filhas também do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Luciana, devolvo a você. Obrigada, Elis. Vou chamar o nosso time da análise, então. Yuri Pita, Basília Rodrigues e Jussara Soares já estão aqui comigo. Vou começar pelo Yuri. Dessa vez, Yuri, boa tarde a todos. Tinha uma reclamação muito grande de abuso, muito tempo que essas pessoas estavam presas e aí o ministro solta, mas justificando na hora certa e com as medidas cautelares, o que ele acha importante. É isso, Luciana, boa tarde para você, Jussara, Basília, quem nos acompanha aqui no grande debate. De fato, esse período, eles estavam desde maio, quando esta operação foi deflagrada, estavam presos preventivamente, porque na avaliação do ministro Alexandre de Moraes e no pedido que foi feito a ele, tanto pela Polícia Federal quanto pelo Ministério Público, havia elementos para justificar a prisão preventiva e que, à medida em que essas pessoas foram ouvidas, cada um deu a sua versão dessa. Primeiro, é importante sempre frisar que essas prisões preventivas estavam diretamente relacionadas ao episódio de falsificação dos certificados de vacinação, porque depois vieram à tona todas as histórias relacionadas às joias, depois minuta de golpe que também foi encontrada no celular de Mauro Cid, etc. Mas esse caso específico, essas pessoas que foram, que o ministro mandou soltar ontem, estavam diretamente vinculadas à questão da vacinação. É verdade que um desses que foram soltos ontem, Ailton Barros, que era da turma de formação militar, amigo de Jair Bolsonaro desde os tempos de academia militar, chegou a disputar eleições usando o nome de Bolsonaro no ano passado, mas não se elegeu. Ele também foi flagrado em mensagens de teor golpista, de querer defender ali que não fosse dada posse ao presidente eleito pelas urnas no ano passado. Mas esse caso específico é relacionado a essa questão da certificação das vacinas. Claro que muita gente pode fazer uma conexão, por exemplo, com o fato de Mauro Cid ter feito já um acordo de delação, de colaboração com a Justiça. Mas o que embasa a decisão do ministro em relação a todas essas solturas é de que todos esses suspeitos prestaram seus depoimentos, deram suas informações e não tem mais condições ali de prejudicar
as investigações relacionadas à vacinação. Essa é a parte importante e, Basília, inclusive, houve muita acusação na época, né, de phishing expedition, né, que queriam acesso ao celular de Mauro Cid. Depois desse acesso ao celular de Mauro Cid, foi que tudo que a gente viu chegar de minuta do golpe, como trouxe aqui, então, o Yuri Pita, joias, tudo isso foi decorrente, então, dessa ação. E aí o próprio Mauro Cid é solto, claro que, como diz o Yuri, com delação premiada, né? Ele é solto, mas os outros presos ali tinham uma acusação de uma invasão um pouco maior do Poder Judiciário, nesse caso. Oi, tudo bem? Luciana, ótimo estar do seu lado novamente aqui no Grande Debate, dividindo a tela pela primeira vez com a minha amiga Jussara. Muito boa tarde a todos vocês, também ao Yuri. Olha, não tem como deixar de fazer uma ligação entre esta decisão e a delação premiada de Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes, que é a cabeça de todas estas investigações, todos estes inquéritos, conseguiu o que mais queria, o que mais fazia diferença na investigação sobre as joias, a delação de Mauro Cid. Este documento, né, esse expediente da delação serviu de chave para girar ali a porta da cadeia, tanto para Mauro Cid e parece ter funcionado como um efeito cascata, né? Acabou também levando benefícios para outros investigados. É porque todos eles estão conectados. No início deste ano, como bem lembrou o Yuri, houve a prisão destas pessoas por causa do suposto crime, que já é mais do que provado, de fraude nos cartões de vacina ali, acesso ao sistema do Ministério da Saúde. Esta foi a razão primeira para a prisão destas pessoas. Depois, é bom a gente ir lá no andamento dos processos, né, no Supremo Tribunal Federal. As defesas pediram diversas vezes a soltura destas pessoas, como o próprio Mauro Cid, pelo caso da fraude das vacinas, né, fraude no cartão das vacinas. E o Moraes, nestas decisões em que ele negou a soltura, ele enfatizava: estas pessoas estão presas por causa da suposta fraude no cartão de vacinas, mas também porque estão conectadas com os outros inquéritos. Há uma suposta, porque tudo é suposto até que elas sejam condenadas, há uma suposta conexão destas pessoas com os outros inquéritos também. O próprio relator já havia admitido em suas decisões para mantê-los presos que, apesar do fator primeiro ter sido o caso das vacinas, eles estavam lá porque poderiam colaborar ou prejudicar as outras investigações. Há razões para manter uma pessoa presa e, claro, há razões também para soltá-las. Neste caso específico, o Yuri foi muito bem na sua avaliação. O ministro Moraes compreende que estas pessoas já não podem fazer nada que prejudique as investigações, como omitir provas, esconder, destruir provas ou até mesmo fugir do país e prejudicar o andamento deste inquérito. Volto a dizer, a delação premiada de Mauro Cid serviu como uma chave para a porta da cadeia, tanto dele, gerando esse efeito colateral para os outros investigados, já que de início eles foram presos pelo cartão de vacina, mas no decorrer do processo o próprio Moraes enfatizou que eles estavam ali porque sabiam muito mais e teriam conexão com os outros casos. Jussara. Oi, Luciana, boa tarde. Basília, primeira vez aqui com você. Yuri, que eu já estou dividindo a tela já tem uns dias. Vamos lá, vou falar um pouquinho de como a soltura, né, desses 4 aliados, pessoas próximas, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, repercutiu no entorno ali do ex-presidente. Primeiro motivo, há algum tempo eles já vinham falando, eles estavam usando isso como uma narrativa de perseguição, de que o tempo alongado dessa prisão não era proporcional ao crime do que eles estavam sendo investigados, que no caso é de fraude das vacinas. Então, como essa liberdade deles, né, embora com essas medidas cautelares, eles
eles observam que, enfim, encerra essa crítica que eles vinham fazendo nos últimos tempos. Mas eu quero chamar a atenção também por esses quartos. Ontem mesmo, logo após a soltura dos 4, o que eles falaram é o seguinte: não, são 4 que foram libertados, mas desses mesmo, apenas um é realmente próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que eles citam, no caso, o Sérgio Cordeiro, que inclusive ele ainda está listado como entre aqueles assessores que são disponibilizados para ex-presidente. O Sérgio Cordeiro, embora preso, continuou recebendo ali os proventos dele como assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, e assim ele se mantém. E aí eu destaco que tem um curioso, porque ele é assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele não pode se comunicar com outros envolvidos nessas investigações. Então, o cenário é esse. Hoje, o entorno ali do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, respira, fala aliviado no sentido, olha, já fazia muito tempo que a gente esperava isso. Eles perdem essa narrativa das críticas ao ministro Alexandre de Moraes e tentam, ao mesmo tempo, blindar o Bolsonaro. Olha, os 4 foram libertados, mas só apenas um é muito próximo a ele. Embora, e a gente precisa destacar isso, que um deles era o auxiliar do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, muito próximo a ele, e o outro era colega de turma do ex-presidente Jair Bolsonaro. E se candidatou, como vocês lembraram, ali, inclusive com o nome de Bolsonaro. Então, é uma tentativa, mas que não funciona muito, porque olhando ali na minúcia, a gente observa esses pontos todos ligando todos eles.